Boa noite, família Uivos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem invadiu nosso quintal. Olá a todos, me chamo Juliana. O que irei contar aconteceu no último final de semana e nos deixou muito assustadas. Moramos na mesma cidade desde sempre e nunca ouvimos falar de ataques por aqui. Mas agora estamos cogitando a ideia que fomos visitadas por um lobisomem. Bom, eu moro na região de Ribeirão Preto, mais precisamente em Guará, cidade pequena. Somos em 3 mulheres, minha avó, minha mãe e eu. Nossa casa é na última rua do bairro, na parte alta, e logo atrás tem uma ribanceira que desce para a pista que leva a outras cidades. Todas as casas desse lado da minha rua têm essa ribanceira atrás. Quando olhamos da pista, a impressão que dá é que não tem como subir por ali. O terreno é irregular e íngreme, e sempre confiamos nisso. Mas depois do último final de semana, ficou claro que não podemos mais confiar. Atrás da minha casa tem mais ou menos uns 100 metros de terreno de terra batida, antes de chegar na ribanceira. E ali, a minha avó tem, ou melhor dizendo, tinha, um galinheiro, com bastante galinhas, galos e pintinhos. E tem um muro bem baixinho, que divide o terreno onde está esse galinheiro da parede da nossa casa. Tipo uma divisória improvisada. Bom, explicado tudo isso, vamos aos fatos. Na sexta-feira, dia 14 de novembro, eu e meu namorado fomos viajar para o Guarujá. Em casa ficou somente minha mãe e minha avó. Na manhã de sábado, dia 15, conversei com minha mãe e ela disse que lá na nossa região estava chovendo bastante e que durante a madrugada ouviu passos no quintal, lá onde tem um galinheiro. Eu disse que devia ser só impressão dela, pois não tinha como alguém entrar lá. Dos lados tem os muros das casas. Na frente o nosso muro é muito alto e fechado, e atrás tem a bendita ribanceira. Enfim, tentei tranquilizá-la e também não me preocupei, pois nunca tivemos problemas morando ali. Aí chegou a madrugada de sábado para domingo. Mandei mensagem de boa noite para elas por volta das 23 horas. Minha mãe disse que a chuva tinha aliviado um pouco, só algumas pancadas rápidas e que estava tudo tranquilo. Então eu fui dormir. Na manhã seguinte, olhei o celular e minha mãe tinha me mandado um monte de mensagem, dizendo que alguém ou algum bicho havia invadido o nosso terreiro e que as galinhas estavam todas mortas. Ela estava muito assustada, não falava nada com nada. Então eu falei para ela que à tarde eu voltaria e aí ela me explicava direitinho o que tinha acontecido. Quando cheguei em casa, já estava à noite e encontrei elas duas trancadas e bem apreensivas. Minha mãe foi a primeira a me falar: "Filha, você não vai acreditar no que aconteceu." Eu até ri achando minha mãe exagerada, mas percebi que minha avó não tirava os olhos da porta dos fundos. E foi então que minha mãe começou a relatar que no primeiro dia, na madrugada de sexta, ela acordou porque ouviu passos no quintal. Segundo ela, eram pesados e lentos. Ela disse que se levantou e abriu a cortininha da janela da cozinha e viu o portãozinho de madeira que dá acesso ao terreno onde tem um galinheiro balançando sozinho. O vento não ia conseguir abrir a tramela, era como se alguém tivesse passado por ali. Aí minha avó completou dizendo que não era gente, porque o barulho era de coisa grande. Aí no segundo dia, na madrugada de sábado, minha avó foi quem acordou primeiro. Ela escutou alguma coisa encostada na janela do quarto. Tinha respiração rápida e profunda. Ela correu para o quarto da minha mãe e as duas foram até a cozinha olhar pela janela. Elas viram uma sombra atravessando o quintal. Era uma sombra bem alta e forte e meio curvada para frente. Segundo elas, era como um gorila. Elas ficaram com muito medo e essa sombra foi para onde tinha um galinheiro. E de repente começou uma bagunça lá fora. Os galos gritando, as galinhas se debatendo e barulho de madeira quebrando. Ou seja,
aquilo estava destruindo o galinheiro. Minha avó começou a falar para minha mãe ir lá fora, pois aquilo estava roubando suas galinhas. Aí minha mãe se encheu de coragem e abriu lentamente a porta. Pegou a vassoura e deu 2 passos para fora e jogou a vassoura por cima do murinho. Nessa hora, aquilo se levantou e ela conseguiu ver mais ou menos o que era. Foi só de relance, mas ela disse que era um bicho muito grande, todo peludo e de olhos amarelos. Aquilo olhou para ela também, e nisso ela trancou a porta rapidamente. O bicho não foi embora, continuou lá no galinheiro destruindo tudo. Aí minha avó disse que era um lobisomem, e as duas passaram a madrugada acordadas, com medo do bicho tentar invadir a casa. Na hora que minha mãe saiu lá fora, não estava chovendo, mas por volta das 5 da manhã voltou a chover muito forte e foi até umas 8 horas da manhã. Então elas não conseguiram ouvir a hora que o bicho foi embora. Só depois que amanheceu e a chuva parou é que elas tiveram coragem de ir lá ver o que tinha acontecido. E se depararam com o galinheiro destruído. As portas dos galinheiros foram arrebentadas. Tinha muitas galinhas mortas, tipo faltando cabeça, os pintinhos sumiram e muitas penas espalhadas. Enquanto elas me contavam isso, Agatha, eu senti medo também, porque isso nunca aconteceu antes. Então eu liguei a lanterna do celular e fui lá ver. E realmente, o estrago tinha sido grande. Sobraram poucas galinhas e a maioria machucadas. Eu cacei marcas de pé ou patas, mas não achei nada. Acredito que a chuva que veio logo em seguida apagou as marcas, pois minha mãe disse que foi uma chuva bem forte. Minha mãe tirou fotos assim que amanheceu e estou enviando junto com esse relato. Acredito fielmente, Agatha, que foi um lobisomem quem fez isso, pois cachorro não conseguiria subir aquela ribanceira, e nem mesmo uma pessoa. E também cachorro não ia estourar o galinheiro. Estamos em alerta desde então, pois sobrou algumas galinhas e estamos com medo dele voltar. Não contamos esse caso para ninguém, pois minha mãe disse que não vão acreditar na gente, mas achei interessante mandar para o seu canal junto com as fotos. Me digam aí se foi ou não foi um lobisomem. Bom, por enquanto é isso. Eu espero realmente que ele não volte mais. Obrigada pelo espaço e boa noite a todos. Relato: presenciamos uma transformação. Saudações, Agatha e amigos do canal. Me chamo Ramiro, tenho 52 anos. Assim como vocês, eu também adoro histórias de lobisomem. Isso porque nasci e cresci em Inajá, uma cidade do sertão nordestino, onde é cheio de histórias e avistamentos de coisas estranhas. Nos anos 80, principalmente, parecia que todo mundo já tinha visto, ouvido ou sentido a presença de um lobisomem. Eu bem que achava graça e exagero daquele povo, mas os boatos só aumentavam, até que eu vi também. Só aí comecei a dar créditos aos boatos. Lembro como se fosse ontem. Estava eu, meu vizinho Dida e minha prima Rosa, conversando e jogando dominó em frente à casa do Dida. Isso já era por volta das 23 horas. Fazia um calor danado de forte. Os outros vizinhos já tinham entrado para dentro de suas casas. Do outro lado da rua tinha um cercado, um alambrado, e atrás desse cercado tinha um pasto e algumas árvores. Estava bem silencioso, apenas os grilos e as cigarras cantando. Do nada começamos a perceber uma movimentação ali dentro do cercado. Parecia um cachorro cavando o chão, e outra hora parecia barulho de porco se espojando. Nós três nos olhamos assustados e curiosos com a situação. Então Dida falou: "Vamos lá ver o que é?" E fomos bem devagarinho. Atravessamos a rua nas pontinhas dos pés. Quando encostamos na cerca, demos de cara com um homem, mas já estava bem diferente. Ele se contorcia no chão e se embolava na terra. Os braços estavam encolhidos, como se ele se abraçasse. E aí eu olhei para as pernas dele, e juro que aquele homem não tinha pés, mas sim cascos de cavalo. Ele estava gemendo e tentava rosnar igual cachorro. A Rosa deu um grito muito alto e logo em seguida saímos correndo. Quando chegamos no quintal do Dida,
olhamos por cima do muro e aquele homem estava nos encarando. Os olhos eram vermelhos igual fogo e bem grandes. Aí entramos correndo dentro de casa e contamos para os adultos o que tínhamos visto. Todos ficaram assustados e acreditaram em nós. O pai do Dida pegou um facão e nos levou para casa. Fomos correndo e ele sempre olhava para trás e para a direção do pasto. Olha, eu nunca passei tanto medo quanto naquela noite. Quando cheguei em casa, contei para os meus pais e eles me disseram que vimos um homem virando lobisomem e que tivemos sorte dele não ter avançado em nós. No dia seguinte, levamos todos os vizinhos até o local. O chão estava todo riscado de unha, o mato deitado onde o homem se espojou, e tinha um fedor de carniça muito forte no ar. Desde então, eu comecei a evitar ao máximo ficar para fora de casa à noite. Às vezes eu me pego pensando no que foi aquilo, pois é raro ouvir dizer que alguém testemunhou uma transformação. Então eu não sei se eu e meus amigos tivemos sorte ou azar. Bom, anos se passaram. Muita gente foi embora daqui, outras chegaram, muita coisa mudou. Mas as aparições nunca acabaram. Até hoje tem boatos aqui e acolá. Tem muita coisa no sertão que a gente não consegue explicar, viu? Mas acontece. É isso, Ágata. Essa noite marcou para sempre a minha vida. Obrigada pelo espaço e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, meus amigos. Segue agora as fotos que a inscrita nos enviou. Olhem direitinho e tirem suas conclusões. Bom, eu acredito que não foi cachorro e nem humano quem fez esse estrago. E vocês, qual a sua opinião? Família, hoje eu vou mandar um salve coletivo a todos os 6.090 inscritos. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho. Eu estou me recuperando e logo logo estarei 100%. Meu muito obrigada de coração a cada um de vocês por toda a amizade e carinho. Saibam que é recíproco. Agora eu me despeço desejando a todos uma noite abençoada, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!